Olá a todos, meu nome é Fausto Pinto, sou médico cardiologista, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, e candidatei-me a bastonário de Ordem dos Médicos com o lema Ouvir os Médicos, Construir o Futuro. É de facto fundamental termos uma Ordem dos Médicos forte, para podermos ter uma saúde forte, para podermos com isso contribuir para a saúde da nossa população. Vivemos momentos muito complexos, como todos sabemos, não só em Portugal, como no mundo em geral, e é fundamental ter uma figura que possa representar os médicos, que possa ter a capacidade de intervir dentro daquilo que é hoje em dia a discussão à volta de tudo o que tem a ver com a saúde, uma personalidade que possa demonstrar já pelo trabalho feito o currículo que tem, aquilo que já fez em várias áreas onde teve papéis de liderança e, acima de tudo, podemos ter essa capacidade de transformar ou de continuar a contribuir para termos uma ordem forte, uma ordem que de facto possa ser uma voz, possa ser a referência no panorama da saúde em Portugal. Uma voz que seja respeitada, uma voz que seja de facto ouvida e que possa intervir de forma adequada naquilo que são, hoje em dia, os grandes desafios para a saúde em Portugal. Também é muito importante ter a noção de que ser bastonário não é ser um líder da oposição ao governo ou não é ser um ministro da Saúde. São posições diferentes, a Ordem deve ter uma postura independente, a Ordem, e como tal o seu bastonário, a Ordem deve sim contribuir para a discussão, deve contribuir com tudo aquilo e todo o armamentário que tem para poder, de facto, ser uma entidade responsável, uma entidade credível, uma entidade que seja ouvida e que seja respeitada naquilo que são os seus objetivos fundamentais de garante de uma qualidade do serviço de saúde a prestar à nossa população. E é isso que deve ser a Ordem dos Médicos, e é isso que deve ser o bastonário da Ordem dos Médicos, e é isso que eu me proponho ser quando for eleito bastonário da Ordem dos Médicos, se assim os colegas entenderem que deve ter a honra de ter essa posição. Também é fundamental que a posição de bastonário seja preenchida por alguém que já demonstrou na prática ter capacidade de liderança, que já demonstrou com resultados poder atingir objetivos e poder concretizar esses objetivos. E penso que, no meu caso concreto, ao longo da minha vida, tenho dedicado não só na área clínica, na área médica, como também na área dirigente, dirigindo grandes estruturas nacionais, fui diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, estruturas internacionais, na minha área de especialidade, em que dirigi, fui dos poucos portugueses que tive essa capacidade de poder atingir lugares de liderança a nível internacional, quer nas sociedades europeias, quer nas sociedades mundiais. E, portanto, penso ter condições para poder representar os médicos, como bastonário da Ordem dos Médicos, e, acima de tudo, poder ser o garante de que a Ordem dos Médicos será ouvida, será respeitada e, como tal, terá uma intervenção que é fundamental no nosso sistema de saúde, eu diria em qualquer sistema de saúde, para que o mesmo possa atingir os seus objetivos de prestar a melhor saúde possível e os nossos cuidados possíveis à nossa população, quer na saúde, quer na doença. A segunda questão que se põe é quais as reformas no internato médico que eu antevejo ou que eu posso, se eleito bastonário, ter alguma influência para mudar. Bom, eu penso acima de tudo que é fundamental no internato médico garantirmos a qualidade da formação dos novos internos. E para isso é fundamental garantir a qualidade dos serviços onde esses internos vão fazer a sua especialização, vão fazer o seu treino. E aí a Ordem também pode ter e deve ter um papel essencial. E esse papel deve ser muito baseado naquilo que deve ser o reforço da capacidade de intervenção dos colégios da especialidade. A capacidade da Ordem poder fazer auditorias aos serviços, numa perspectiva positiva de avaliação e também identificação daquilo que deverão ser as condições de funcionamento adequadas à prestação de uma medicina moderna, uma medicina do século XXI, nas nossas instituições hospitalares, sejam elas públicas ou privadas, é essencial. E esse garante só a Ordem dos Médicos pode dar. Só a Ordem dos Médicos tem condições técnicas e tem condições de conhecimento para poder, de facto, garantir que as condições de formação estão a ser cumpridas nas instituições que se dispõem a poder contribuir para a formação dos nossos internos. E é, pois, fundamental que as normas que existem, hoje em dia existem normas claras, validadas a nível internacional, que essas normas sejam aplicadas e que seja verificado que, de facto, essas normas são utilizadas e são implementadas nos nossos serviços. E digo mais uma vez, quer no sistema público, quer no sistema privado,
quer no sistema social, ou seja, independentemente da sua tipologia, o que é fundamental é que seja garantida a formação adequada dos nossos internos e, como tal, termos os serviços adequados para que essa formação seja feita da melhor forma possível. Existem depois alguns aspectos mais de detalhe, mais técnicos, mas aí, mais uma vez, a riqueza dos nossos colégios da especialidade e o reforço dos nossos colégios da especialidade e da sua atuação é fundamental, porque são esses que são capazes de definir quais são as melhores práticas, quais são as melhores condições, quais são, no fundo, as melhores características que um serviço de uma determinada especialidade deve ter para garantir que a capacidade formativa e a adequação dessa formação seja feita de acordo com aquilo que são os cânones internacionais, e é isso que nos temos que pautar. Nós temos que pautar a nossa atividade de acordo com aquilo que são as regras bem definidas para a prática médica, e é isso que temos que garantir que em Portugal é feito. Isso só se faz se tivermos, de facto, uma ordem forte, uma ordem capaz, mais uma vez, de poder impor aquilo que está mais do que validado como sendo o funcionamento adequado de um sistema de saúde. Finalmente, em relação ao plano formativo e de que forma é que isto poderá ser alterado, hoje em dia também várias instituições a nível internacional têm definido planos de formação e que variam por vezes ligeiramente entre países, mas estes planos de formação estão perfeitamente validados. Na minha área, por exemplo, formativa, isso é claro que existe um plano, um currículo, um core currículo definido pelas instituições internacionais, nomeadamente a Sociedade Europeia de Cardiologia e outras, que definem claramente como deve ser balizado essa formação e os internatos médicos. E nós temos que nos alinhar com aquilo que são as melhores práticas a nível internacional. Ou seja, o doente português tem o direito ao mesmo tipo de tratamento e ter acesso ao mesmo tipo de médicos que têm formação adequada, como o doente alemão, como o doente inglês ou como o doente americano. Temos que ter a capacidade de poder dar a melhor formação possível aos nossos internos, àquilo que são as gerações do futuro. Temos que ter um cuidado especial com as gerações do futuro e com o garantir que essa formação é feita de forma adequada, de forma moderna, de forma, no fundo, que permita que esses sejam os médicos que vão contribuir para a garantir, e vão garantir, no fundo, a atividade médica e uma implementação de um sistema de saúde que seja adequado às necessidades que temos no nosso país e que, no fundo, são as mesmas que existem por esse mundo fora e, portanto, temos que validá-las, temos que compará-las e temos que, no fundo, alinhá-las com aquilo que são as melhores práticas que estão perfeitamente definidas. Não vale a pena estarmos a desenvolver novas rodas quando essas rodas estão definidas, temos apenas que adaptá-las à nossa realidade. O meu cuidado com os jovens é muito real e muito concreto, até porque dirijo um serviço onde temos uma quantidade significativa de novos internos todos os anos. Também dirigi uma faculdade onde tive, ao longo dos anos, um grupo significativo de novos alunos e de novos médicos que foram sendo formados e, portanto, vou ter um cuidado muito especial e, aliás, vou criar um gabinete especial de ligação direta a mim enquanto bastonário dos jovens médicos para, precisamente, podermos constantemente aferir, avaliar, monitorizar e contribuir para aquilo que sejam as melhores práticas para a formação dos novos internos e, como tal, para a formação dos novos médicos em Portugal. E queria terminar apelando a que todos votem. Hoje em dia existe um ataque às ordens dos médicos e às ordens profissionais em geral, mas em particular à ordem dos médicos, e por isso é fundamental que nós mostremos, enquanto comunidade, que estamos fortemente comprometidos com garantir que a ordem dos médicos seja forte, que a ordem dos médicos tenha uma liderança forte, e isso será claramente demonstrado se houver uma votação maciça, independentemente do candidato em que votem, mas que haja uma votação maciça durante esta nova eleição para demonstrar, de facto, que estamos unidos num propósito comum, que é termos a melhor medicina possível, que é termos a melhor formação possível, que é termos o melhor sistema de saúde possível, e isso só é possível com os médicos. Não há medicina sem médicos, não há boa saúde sem médicos. Os médicos são um pilar central de qualquer sistema de saúde e isso só é possível se, de facto, tivermos uma ordem dos médicos forte, uma ordem dos médicos que seja ouvida, uma ordem dos médicos que, no fundo, seja respeitada e possa ser esse garante e representante para todos nós, os médicos. Portanto, votem para a próxima eleição para bastonário da Ordem dos Médicos.
gostaria muito que votassem em mim, mas independentemente de quem votarem, por favor, votem, porque é essa força que nós precisamos, não só como médicos, mas acima de tudo como comunidade, para de facto garantir que a prática médica em Portugal é uma prática médica moderna e adequada